A introdução alimentar já começou a rondar por aí as pesquisas, já começou a pesquisar sobre o tema, sobre as diferenças dos métodos, BLW, BIS, BLIS, sobre o que precisa comprar, o que você precisa aprender, como se preparar para isso. Eu vim aqui ajudar vocês. Coloquei aqui nesse vídeo tudo que você precisa saber para começar a introdução alimentar e se sentir preparada e segura. Olá, eu sou Isabelita e vim trazer sinceridade para sua maternidade. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar. A frase inicial de toda mãe que começa a se preparar para a introdução alimentar é: não crie expectativa. Expectativa lá embaixo. Corta pra a mãe louca, pesquisando tudo, comprando tudo de mais fofo e lindo para a introdução alimentar, imaginando, sonhando, o bebê comendo de tudo, uma variedade. Eu vou mostrar uma coisa para você. Esse é o vídeo da Clara almoçando. Ela come de tudo. Hoje ela tem 3 anos, come de tudo. São poucas as coisas que ela não gosta. Mas o que eu mais ouço é: nossa, você tem muita sorte. Ah, é muita sorte. Mas não é sorte. É estudo, é preparo, é rotina, é repetição, como eu sempre falo. Claro que tem os casos de seletividade alimentar, que devem ser vistos com carinho, com atenção, ser levados a especialistas, não devem ser ignorados e não devem ser deixados para adiante. Ah, quando ele ficar mais velho eu trabalho isso. Quanto antes trabalhar, quanto antes verificar isso, melhor. Tá bom? No vídeo de hoje eu vou ajudar você a se preparar para a introdução alimentar, a se organizar, a aprender, a entender e comprar o que precisa de verdade para esse momento marcante na vida do bebê e muito esperado por todos os pais. Antes de começar a falar sobre o vídeo em si, eu quero saber em que fase vocês estão para a introdução, qual a maior dúvida, qual o maior medo, qual a dificuldade que vocês estão enfrentando. Vamos conversar sobre isso. A gente ainda vai falar mais, ainda vamos falar mais sobre isso em outros vídeos, porque é um tema muito complexo e que vai muito além. A princípio, para começar o vídeo, preciso deixar claro que não existe mais comida batida em liquidificador, não existe comida muito batida, muito fluida, entregue para o bebê como da forma mais fluida e misturada possível. Isso não existe mais. Existem alguns casos indicados por médicos, né? Alguma criança que precisa, uma necessidade, mas essa não é a indicação para as crianças em geral. Aí, vamos para os métodos. É importante você conhecer todos os métodos e estudar um pouco deles, porque, no geral, você vai acabar usando um pouquinho de cada, antes de decidir qual vai ser, né? Tem o método tradicional, que são as comidas bem macias, levemente, como se fosse um formato de papa, para esse início, para a introdução mesmo. Formato de papa, como se fosse um purê amassado grosseiramente, só para facilitar o primeiro contato da criança para comer. Não são pedaços grandes, e você vai dar com a colherzinha para o bebê. Vem o BLW, que tem sido muito usado, tem sido muito recomendado, que é o bebê, a alimentação ela vai estar sempre em cortes, que o bebê consiga pegar com a mão. Você vai deixar na bandejinha, no pratinho dele, os alimentos cortados, a variedade do que ele vai precisar naquele horário, e ele vai decidir o que ele vai comer, como ele vai comer, até quando ele vai parar. É claro que isso aí é mais pra frente. No início, eles não sabem bem como vai ser, né? Então, não vai ser aquela cena dele pegando e comendo. Já adianto isso pra vocês. E aí, depois do BLW, vem o método BLIS. O método BLIS é como se ele fosse um aperfeiçoamento do BLW. Ele mistura um pouco os métodos, ele só entrega alimento que esteja cozido, inclusive as frutinhas, por exemplo, uma maçã cozida, de forma macia, que o bebê possa amassar no céu da boca, com a língua, no palato, né? Com a língua. Mas ele também aceita a colherzinha, você também pode dar com a colherzinha, por exemplo, uma maçãzinha raspada, também pode ser dado com a colherzinha, ele também aceita esse tipo de alimento. Ele só não aceita alimentos, por exemplo, uma maçã inteira natural, primeiros meses, né? Que dá introdução alimentar. Ele não aceita porque aumenta alguns riscos. Então, como ele é um aperfeiçoamento do BLW, ele diminui os riscos de engasgo, facilita a alimentação para a criança e facilita a ingestão também. Ele procura ingestão de ferro, ingestão de proteína, ele também observa isso. O BLW não se importa tanto com o que a criança está comendo, portanto que ela coma. Assim, não que coma, tenha o contato, né? Contato com a comida. Morda um, lambe um, amassa outro. O BLW, ele por meses, eles não se interessam muito pelo que a criança está comendo, se tem proteína, se tem ferro, se ela está ingerindo uma quantidade suficiente de alimentação, do alimento para ficar nutrida. Já no BLIS, ele se preocupa com a nutrição da criança, do bebê, o que ele vai comer, como ele vai comer, diminui os riscos de engasgo,
porque o alimento ele vai estar sempre macio. Então, assim, resumindo, o Bliss, ele pode ser o alimento amassado, dado com a colherzinha, e quando ele não estiver amassado, ele precisa estar cozido e macio para que possa ser amassado no palato, no céu da boca, com a língua do bebê. Ele vai se preocupar também com a nutrição, né, que o bebê vai precisar comer proteína, ferro, em cada refeição você vai observar o que o bebê está comendo. Além de não só comer, mas ele precisa saber o que ele está comendo, se ele está sendo nutrido realmente. O segundo ponto não vai ser você que vai escolher o método. É importante você estudar todos eles, estudar bem e tentar todos eles desde o início. A criança no primeiro dia, ela vai pegar uma comidinha ali com a mão, vai provar, aí depois você dá uma colherzinha na boca dela, e aí assim ela vai experimentando de várias formas e você vai vendo que se adapta. Porque tem criança que vai comer de uma boa, no primeiro dia ela já vai comer, já vai aceitar a colher, tudo, mas tem criança que não vai aceitar, não vai botar na boca, vai chorar, vai jogar no chão, não vai aceitar a colher de forma nenhuma. Então é preciso testar tudo, é preciso estudar tudo, ter muita calma, muita tranquilidade. Vai ter dias que só vai ser sujeira, no outro talvez ele coma um pouquinho, no outro ele vai jogar no chão, mas quem vai decidir isso mesmo é ele, tá bom? Então estuda bastante, pesquisa bastante e prepara a calma e se prepara para limpar bastante de forma tranquila. Não se estresse com a sujeira. O terceiro ponto, vamos lá, o que você precisa comprar nesse momento. Antes de eu ir para o que você precisa comprar, eu quero pedir para vocês curtirem esse canal, para que esse vídeo possa chegar a mais mães, mais pais, para que eles possam estar preparados para esse momento tão legal, tão divertido, mas tão tenso também, que é a introdução alimentar. E aí, os produtos que eu vou indicar, o link vai estar aqui embaixo. É importante que vocês comprem pelo link. Clica lá no link, coloca no carrinho, pode não comprar no dia, mas compra outro, deixa lá no carrinho. É muito importante porque ajuda esse canal a continuar e melhorar. Tá bom? Vamos às cadeiras. No geral, tem dois tipos. Tem a cadeira que acopla na cadeira da sua mesa de almoço, de jantar, e tem um cadeirão. A cadeira que acopla na sua mesa, ela é bem legal, porque a criança fica ali na mesa, ela acompanha a família comendo, ela vê as pessoas comendo, então nessa hora é importante que vocês comam de tudo, comam comidas variadas, comam saladas, legumes, porque exemplo é tudo, né? A gente já falou isso várias vezes, exemplo é muito importante. E aí ela tá ali ela tá comendo junto. Essas cadeiras, elas têm vários tipos e vários tamanhos. Eu vou deixar o link das melhores, porque tem umas bem pequenininhas que o bebê passa um mês, dá uma engordadinha, ele já não cabe mais na cadeira, e aí já precisa passar adiante. Mas se você comprar a cadeira certa, ele vai usar para sempre. Eu vou deixar o vídeo aí de como a cadeira era no início, como a Clara usava logo que ela começou, que a gente tem essa, né? A gente usa essa na nossa mesa, e como ela tá hoje, que ela só é um compartimento que ajuda a Clara a sentar na mesa com a gente, ficar na nossa altura e ter mais autonomia para comer junto. E ela adora, ela se sente parte, é muito importante isso, é muito legal. Eu vou deixar aí o videozinho, aí vocês vão entender como é que funciona. Mas também tem o cadeirão. O cadeirão também é muito legal, tem muitas crianças que só gostam do cadeirão. Ele deixa o bebê alto, ele deixa o bebê ali na cozinha, meio fazendo parte da comida, observando tudo. Você pode levar para qualquer lugar. E é isso aí também é legal. Ele gosta. Acho que tem muitos bebês que gostam. Você vai optar, você vai olhar, analisar o que combina mais com a sua família, questão de espaço também. Tudo na sua casa, tudo isso é importante ser observado. O cadeirão também tem que ser observado, não adianta ser aquele super lindo, tecnológico, não sei o quê, tem que ser um simples e fácil de limpar, porque ele vai ser limpo várias vezes ao dia. Então não adianta ter um cadeirão com 1000 coisas, quanto mais simples, melhor para você. E aí vem o kit dos pratinhos, garfinhos, isso tudo é muito legal, principalmente aqueles de borracha com ventosa, que segura e impede que o bebê vire, jogue, quebre. Esses daí são muito úteis. Os garfinhos, eles têm um formato anatômico que facilita a pega do bebê, eles são mais gordinhos. Mas se você não puder comprar tudo isso também, não fique triste, que não faz tanta diferença. Ajuda, facilita a nossa vida na hora dele comer sozinho, para não jogar, para não cair da mesinha. Mas no geral, um prato normal também funciona do mesmo jeito. Uma dica importante nos primeiros dias do bebê, ele estranha muito a colher na boca. Principalmente essas de plástico, elas têm muito volume. Por menor que elas sejam, elas sempre têm muito volume. Incomoda, estranho, o bebê não gosta. Aqui eu usava a colherzinha de café, que é menor que a de chá. E aí eu comecei com ela, botava um pouquinho de comidinha, ia dando para ela.
E aí fui aumentando a colherzinha com o tempo, já fui para de café. Eu usava, depois que eu fui para as de plástico elas não eram muito bem aceitas por aqui, incomodava, era muita coisa. E aí a criança, ela logo cuspia. E aí você bota só um pouquinho de comida na ponta da colher e vai botando na boca dele. Não adianta encher a colher. É só um pouquinho. Primeiro vai provando, né? Vai provando, vai se acostumando com o ato de comer, o ato de colocar uma colher na boca. E é assim, parece algo lento, mas evolui rápido. E os babadores, né? Tem vários tipos de babador. Aqueles com bolsão, que a comida vai caindo por aqui. Tem uns babadores novos que é de manga comprida, que vai o corpo todo. Os babadores, eles são... Vale a pena você testar. Os bebês nem sempre aceitam. Babador é um negócio que incomoda. Eu acho que eles são mais úteis em cidades frias, que o bebê não pode ficar sem blusinha. Porque se você for usar método Bliss, BLW, vou ter que fechar o olho para sujeira. A sujeira ela vai acontecer de cima a baixo. Pode colocar babador, sem babador, não vai fazer muita diferença. Claro que se necessidades frias que eu imagino, não dá para o bebê ficar sem blusa, porque aqui na hora de comer ficava sem blusa, comia, depois ia direto para o banho. Aí eu acho interessante testar esses babadores, principalmente esses de manga comprida, se funcionar, se o bebê aceitar, porque é comum eles não aceitarem, incomoda eles, então tudo bem, né? Não é uma coisa tão tão necessário. Mas se der para testar, legal. Mas tem um item que vocês vão achar estranho quando eu falar primeiro. Mas quem seguir minha dica e comprar, vai me agradecer depois. Vai lembrar de mim durante todo o tempo de introdução alimentar, que é o aspirador de mão. Vai o vídeo aí, eu vou mostrar para vocês como é que é, como funciona. E eu uso ele até hoje. É muito útil. Diminui 60% do seu trabalho, porque a criança vai lá, suja tudo, você vai com o aspirador, vai em todo lugar e depois passa o pano, limpa, enfim, mas ajuda muito, facilita demais, demais, demais. Quem comprar vai lembrar de mim toda vez e vai me agradecer, eu sei disso. Aí outros itens muito importantes é a panela que para esquentar comida, que é essa panela da foto que coloca água embaixo e você esquenta o vapor, né, a comida. Normalmente, uma família organizada, vai ter a comida do bebê toda congelada. E você vai tirando as porções. Isso facilita sua vida, diminui trabalho, sujeira, enfim. E então essa panela é muito útil e eu uso até hoje, porque a comida da Clara tá sempre congelada, porque nem sempre a gente vai comer, vai querer comer alguma coisa, mas a dela tá sempre lá, tá sempre certa. Eu fico sempre tranquila em relação a isso. Então essa panela, ela é muito útil, ela lembra muito a cuscuzeira também, quem tem cuscuzeira em casa funciona. Nos primeiros meses, a forminha de gelo com tampa, que você vai botar as porçãozinhas de arroz, porçãozinha de feijão, coisas que ele vai comer basicamente todo dia, congelado, várias porções, você vai variando também, né? Vários tipos de feijão, vários tipos de grãos, em geral. Arroz, vários tipos de arroz. Na introdução alimentar, o bebê tem que provar o máximo de coisa possível e variar. Não fique parado no arroz branco todo dia. Se puder, claro. Eu sei que né, é exigir demais, mas não fique parado no arroz branco. Todo dia coloque um arroz de outra cor, um arroz com algum legume. O bebê tem que ficar acostumado com várias cores, com vários legumes, várias texturas. E ele ir experimentando isso. Para que quando ele comece a entender, comece a querer selecionar o que ele gosta e o que ele não gosta, ele esteja acostumado com texturas, com cores, com variações. E não fique aquele bebê incomodado, sabe? Criança que fala, não como nada verde, não gosto de nada verde, essas coisas. Isso aí tem que ser trabalhado desde o início. Então, uma coisa também importante que eu estou acrescentando aqui, o verde da nossa espécie, recusar o verde por questão de sobrevivência na floresta, porque existia coisas que poderiam ser veneno, né? Então, a criança ela tem a tendência de recusar o verde. Então, reforça o verde, coloca sempre o verde na alimentação dela, em várias refeições, porque isso aí vai fazer ele se acostumar e entender que o verde é bom também. Isso aí é uma dica extra, hein? Aí a forminha de gelo, que eu já falei, né, para congelar, que você vai deixar tudo congeladinho, e os potinhos maiores, que esse da foto, que é o que eu uso hoje em dia. Como ela come uma porção maior, então eu só uso esses potinhos. Então sempre tem potinho no congelador, tem potinho na geladeira, e aí tem sempre comida para ela. O almoço a gente vai tirando e vai colocando para ela. Os bebês, eles são uma comida feita à parte, porque é comida sem sal e com poucos temperos. Então você vai preparar algo somente para eles, né? Aí depois tira para eles e depois coloca o sal, tempera para a família. Hoje, como a Clara come junto com a família, então a gente separa da nossa mesma, do tudo certo.
da comida salgada e temperada normal. Aí sim, com esses itens comprados, que eu ajudei vocês, e vocês vão confiar em mim, podem confiar, vocês vão lembrar de mim, vocês vão me agradecer futuramente. Você precisa pesquisar, aprender 3 coisas. E isso deve ser pesquisado, aprendido por quem for ficar com seu bebê. Por toda a família de preferência, que convive ali com seu bebê, que esteja por perto, que esteja ali, nem, não seja necessariamente o cuidador, mas que está ali em volta. Precisa entender o que é o reflexo de gag, que é um reflexo natural do bebê, para impedir que ele se engasgue, mas parece que ele está se engasgando. A gente sente um engasgo, a gente sente quando a gente come, um desconforto mais atrás, mais perto da garganta. Mas o bebê, ele sente antes, mais ou menos ali na metade da língua, ele já está sentindo, ele já tá, e já cospe a comida. Não significa que ele se engasgou. Já é um reflexo para impedir que ele se engasgue. Então, você tem que saber reconhecer quando é engasgo, quando é reflexo de gag. Isso é muito importante, ver vários vídeos sobre isso, para você entender. E aí, você comer, quando o bebê for comer, você vai estar sempre de olho dele. Nunca vira as costas para um bebê comendo. E aí, você vai começar a reconhecer o que é reflexo de gag. Você vai ver que ele vai fazer isso 1000 vezes e você vai começar a ficar mais seguro em relação a isso. A manobra de Hammett, não sei falar direito, mas você tem que aprender a manobra para se livrar de engasgo. Provavelmente você vai usar em algum momento, mesmo que ele não esteja totalmente engasgado, mas você vê ali que está numa situação de risco, já usa logo, já se livra logo desse problema. Você tem que saber essa manobra, tem que treinar, treina com boneco, enfim, e todos da casa também tem que saber. E aí, estudar os cortes dos alimentos também, porque tem os cortes seguros. Isso aí, rapidinho, você encontra tem um aplicativo. Esse aí eu baixei na época, o aplicativo BLW Brasil. Ele vai te dar dicas de cortes de comidas daqui, né, do Brasil. Como que você vai cortar, como você vai preparar, e dar algumas ideias, algumas receitinhas. Porque, no geral, esses métodos, BLW Bliss, você não precisa cozinhar milhões de coisas, né? Porque são a comida no mais natural possível, dentro, assim, na sua cor, do seu formato, sem mudar muito. Porque é quando a criança vai conhecer aquelas comidas e ela vai se acostumar com elas, com o sabor, com o formato, com a textura. Então elas estão. Não adianta não querer fazer nenhuma comida, nada muito, muito elaborado. É a comida mais simples possível para a criança ir se aprendendo. Esse vídeo foi o básico do que você precisa fazer para se preparar para a IA, a famosa IA. Mas eu vou fazer um outro vídeo para saber como você conduzir melhor a IA, a introdução alimentar, para que seu bebê coma mais. Você percebeu que nesse vídeo eu dei algumas dicas aí que vão ser essenciais. Você vai lembrar delas para fazer com que o bebê aceite melhor a comida, coma mais, coma de tudo. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Como fazer para que a sua introdução alimentar funcione de verdade e você futuramente colha os frutos dessa introdução. Mas antes disso, você precisa também preparar a sua alimentação. Se os pais não comem bem, a criança não vai comer bem. Criança é exemplo, não esqueçam disso, tá? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau!